Pessoal, nós estamos começando a nossa live agora, onde a gente vai falar sobre as profecias relacionadas ao coronavírus, né? E exatamente sobre as atitudes que nós devemos tomar em relação ao coronavírus, a atitude que você pode tomar para que emocionalmente você e sua família se sintam protegidos, se sinta bem, você tem uma atitude emocional e espiritual que proteja você dessa pandemia. E também você vai saber hoje exatamente as profecias, né? Como, seja bem-vindo, Margarida acabou de entrar, né? Seja bem-vinda, Margarida. Então, você vai saber hoje exatamente quando é que vai ser o fim dessa pandemia, né? Quais são as profecias, quais são o que é que a espiritualidade nos coloca em termos de previsão. E para isso, a gente selecionou pessoas de credibilidade, pessoas que têm um nível de credibilidade alto para fazer essas profecias. Bom, eu vou começar falando de uma pessoa muito, mas muito especial, que eu venho seguindo, venho acompanhando, e é uma pessoa de alta confiabilidade. Por quê? Se trata de Giorgio Bongiovanni. Giorgio Bongiovanni, eu acho que você já deve ter visto, ele é a única pessoa do mundo viva atualmente que ele é estigmatizado. Ou seja, ele tem os estigmas da crucificação de Jesus. E como é que isso aconteceu? Ele era uma pessoa normal, como eu e você, ele era empresário, ele tinha muito dinheiro, e aí ele recebeu uma visita de Maria de Nazaré, uma aparição onde ela pediu a ele para ir a Fátima, que em Fátima ela iria mostrar a ele um sinal. E aí ele foi para Fátima, né? E ele foi para Fátima, e quando chegou lá, ele achava que ela ia mandar um sinal para os céus, mas aí ela perguntou assim a ele: você está disposto a abrir mão de tudo pela sua missão? Veja, de tudo. E aí ele disse: estou. E aí ela perguntou a ele: eu tenho um sinal para lhe mostrar, você concordaria em ter as chagas de Jesus no meu filho? E ele aceitou. Na mesma hora saiu uma luz do coração dela e feriram as duas mãos dele. E ele ficou, as mãos dele no caso, né? E ele ficou com as duas chagas na mão, né? Em ambas as mãos. E depois surgiram-lhe mais duas chagas nos pés. Ele tem uma chaga na altura da costela, que é onde foi Jesus recebeu a lança, e uma na testa, na forma de cruz, que aparece e desaparece. Atualmente ele está sem essa chaga, mas vez por outra aparece. São chagas que sangram muito, que doem muito. E aí talvez você pergunte: sim, Fernando, mas e daí? É um efeito físico espetacular, mas o que é que isso tem a ver? Tem a ver porque por que Nossa Senhora, por que Maria de Nazaré iria colocar essas chagas nele, né? E se são chagas que incomodam, que doem. Eunice, seja bem-vinda, né? Eunice acabou de chegar também, junto com Margarida. Então, são chagas que incomodam bastante. Por que Maria de Nazaré ia colocar essas chagas nele? Justamente para que fosse uma espécie de passaporte, uma espécie de credencial, uma espécie de veículo por onde as pessoas acreditarem nele. Mas o que é mais interessante em Giorgio Bongiovanni não são apenas as chagas. Uma coisa que dá credencial a ele é a renúncia. Esse homem, ele renunciou a tudo, né? Juliana, seja bem-vinda, acabou de entrar, Juliana. Ele renunciou a tudo. A gente está falando sobre Giorgio Bongiovanni, que é aquele que tem as chagas, né, de Cristo, a crucificação. Ele renunciou ao dinheiro dele, ele tinha uma situação financeira muito boa, ele já tinha um patrimônio de mais de 1 milhão de euros, e ele abriu mão de tudo isso para poder cumprir o propósito dele. Atualmente, agora em 2020, nem vontade ele tem mais. Então, quando ele segue o último estágio que uma pessoa se dedica ao sagrado, ao divino, é quando ela abre mão da vontade própria. É o caso dele. Ele morava na Itália, mas ele recebeu um chamado para ir morar no Uruguai. E ele veio com a família morar no Uruguai. Ele está morando no Uruguai atualmente. Então, assim, ele não escolhe nem mais o lugar onde ele mora. Bom, e o que é que isso tem a ver com o coronavírus? O que é que isso tem a ver com profecias?
Vamos lá. Então, você concorda comigo que o Giorgio Bongiovanni é uma pessoa que é para a gente levar a sério. Não só pelos estigmas, como também pela renúncia e pelo alto nível de espiritualidade das suas mensagens. Né? Alto nível de espiritualidade das suas colocações. Rejane, seja bem-vinda. Juliana acabou de entrar. Luciane, seja bem-vinda. Então, Giorgio Bongiovanni, que esse italiano tem os estigmas, ele é realmente um profeta confiável, porque ele abriu mão de tudo, abriu mão do dinheiro, tem essas chagas que doem, que não é brincadeira, tem dias que ele mal consegue andar por causa das chagas, então são 31 anos já que ele carrega essas chagas no corpo. Dani, seja bem-vinda, Dani acabou de entrar. Então são chagas que ele carrega no corpo e que doem muito, sangram muito, e que ele também tem um alto nível de espiritualidade, de bondade. Então, é outra coisa importante, ele faz obras, ele ajuda crianças carentes. Então, esses critérios que eu estou usando com você são critérios para você saber se um profeta ele é verdadeiro ou falso. Porque quando o profeta é verdadeiro, Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Ele ajuda, ele faz muita caridade. E o que é que isso tudo tem a ver com o coronavírus, Fernando? Bom, ele faz uma colocação que eu achei curadora sobre coronavírus, que eu quero compartilhar com você. Ele diz assim, coronavírus não é um vírus. Aí você diz, como assim? Não é um vírus. Coronavírus é um anticorpo. Anticorpo de quê? Né? Anticorpos são aquelas proteínas que protegem. Mas o coronavírus vai proteger o quê? De quem? Na realidade, a Terra, o planeta Terra, ele é um ser vivo, como disse James Lovelock, que é um grande cientista, o Dr. James Lovelock. Ele criou a teoria de Gaia. Gaia é a teoria de que a Terra é um ser vivo. E aí o coronavírus, a função dele é proteger a Terra, é preservar o planeta Terra, é preservar as plantas, os animais. Contra quem? Quem são os verdadeiros vírus do planeta? O que é que você acha? O que é que você acha? Quem é o vírus que está destruindo o planeta? Infelizmente somos nós, a humanidade. É uma triste verdade, mas é essa. Aí talvez você diga assim, Fernando, quer dizer que a função do coronavírus é destruir a humanidade? Não é destruir a humanidade, é pelo menos fazer um papel de ceifador, de separar o joio do trigo, de pegar justamente aquelas pessoas que mais destroem o planeta, ou aqueles países, ou aqueles estados, no caso do Brasil, que mais destroem o planeta, para poder preservar não só o planeta, mas a própria humanidade também. Uma vez que se a humanidade destruir o planeta, tudo se destrói. Esse aforisma tem num filme, eu aconselho você a assistir, um filme que prenuncia os tempos de hoje, que é O Dia em que a Terra Parou. Esse filme é bem interessante, que é um filme que conta que o extraterrestre veio, e era até Keanu Reeves, né, o extraterrestre. Saviano, seja bem-vindo, Saviano acabou de entrar. Então, esse extraterrestre ele veio com a função de salvar a Terra. E ninguém entendia direito o que era a função dele. No meio do filme ele explica, ele disse, não, vim com a função de salvar a Terra, salvar o planeta. Para isso a gente tem que destruir a humanidade, né? Então, o Keanu Reeves, ele faz o papel exatamente do coronavírus. O coronavírus está fazendo atualmente. Aí talvez você pergunte, ok, Fernando, Esmeralda, seja bem-vindo, coisa boa, Emanuele, seja bem-vinda. E aí talvez você pergunte, Fernando, então quer dizer que ele vai destruir o planeta todo, a humanidade toda? Não. Mas essa teoria dele, eu fui pesquisar e tem uma base epidemiológica muito grande. Como assim? Né? Eu fui pesquisar e fui ver realmente quais são os países mais atingidos pelo coronavírus. E os países mais atingidos pelo coronavírus são exatamente aqueles países que mais poluem. Então, quais são os maiores poluentes do planeta? Países que mais emitem CO2, mais emitem gases de efeito estufa. Vem China em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo, boa parte dos países da Europa, o Brasil vem em sétimo, né? O Irã não é propriamente um poluidor principal, mas ele é um dos maiores produtores de petróleo. Bom, esses são os países mais acometidos pelo coronavírus. Nós, brasileiros, a gente tem uma dupla mácula, né?
a gente tem um duplo problema. A gente, além de jogar CO2 na atmosfera, de destruir através dos gases de efeito estufa, a gente também está destruindo a floresta amazônica, né? O desmatamento nunca foi tão intenso como agora. Então, assim, o Brasil, ele infelizmente, ele tem essa situação. Aí talvez você me pergunte, se você já fez essa pesquisa que eu fiz, talvez você diga, Fernando, e o caso da Alemanha? A Alemanha é um dos maiores poluidores do mundo e a Alemanha não foi tão atingida assim pelo coronavírus. Bom, a Alemanha, ela diminuiu a quantidade de emissão de CO2. Foi um dos países do mundo que mais diminuiu. Ela diminuiu em 20 bilhões de toneladas a quantidade de CO2 que ela emite. Ela tem feito um trabalho ecológico. A Angela Merkel, né, que é a presidente de lá, ela é envolvida com a ecologia, né? E aí a Alemanha, ela praticamente teve poucos casos de coronavírus. Mas isso foi a administração política também, mas eu acredito que a forma como foi conduzida politicamente, como a Angela Merkel tem conduzido a Alemanha, não é o acaso, ela não está lá por acaso. Na realidade, a Alemanha ela tem uma consciência ecológica maior. Parece que os países que têm o maior nível de consciência ecológica são exatamente aqueles que têm os melhores governantes. São aqueles que mais preservam vidas, são aqueles que mais se preocupam com o bem-estar das pessoas. Décio acabou de entrar, meu irmão, seja bem-vindo, Décinho. Né? Então, são aqueles que mais se preocupam com o bem-estar das pessoas. Ok. Vamos para o Brasil, então. Né? O Brasil, quais são os estados que mais causam coronavírus, né? Que mais tem casos, que mais poluem o Brasil? A gente tem São Paulo e Rio de Janeiro, são os campeões, são exatamente onde tem mais problemas com coronavírus. A gente tem o litoral do Nordeste todinho, que é uma área que polui bastante. E veja o paradoxo. Pará e Amazônia, que teoricamente não era para ter tantos casos assim, o Pará e a Amazônia têm casos de coronavírus aumentados justamente porque eles poluem, eles têm menos pessoas, né? Mas a quantidade de desmatamento é muito grande, né? Então isso é interessante. Bom, mas vamos falar um pouquinho das profecias, né? Então, o primeiro livro que a gente se debruça e que fala sobre o coronavírus, que foi escrito há mais de 2000 anos, é o Apocalipse. Então, no Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 14, tem dizendo o seguinte, tem dizendo que em cima de uma nuvem tem um ser que é semelhante a um homem, e esse ser, ele usa uma coroa na cabeça, e ele traz uma foice nas mãos, e o objetivo dele é ceifar, é separar o joio do trigo, é cortar. Veja bem que interessante, né? Quem é que usa a coroa na cabeça? Quem usa a coroa na cabeça, quem é? O próprio coronavírus, né? O próprio coronavírus, como é que se diz? Justamente, o próprio coronavírus, ele é semelhante ao homem, né? E o termo corona vem exatamente de coroa, né? Então, ele vem de coroa, que é exatamente corona. Então, esse ser que usa a coroa na cabeça nada mais é do que o coronavírus. Que o coronavírus, com as proteínas, ele parece, seja bem-vinda, Tereza. A Tereza acabou de entrar. Ele parece realmente com a coroa, daí eu tomo corona. E por que ele é semelhante ao homem? Porque ele é semelhante àquelas pessoas que têm um comportamento viral. Aquelas pessoas que só querem consumir, aquelas pessoas que só querem comprar, aquelas pessoas que não se preocupam com o ser humano, que vê as pessoas como objetos, que não estão nem aí para as mortes, né? Aquelas pessoas que só pensam em si, que querem expandir, querem ter, querem ganhar, mas querem dar muito pouco. Então, essas pessoas, elas são parecidas com a questão do coronavírus, né? São bastante parecidas. E aí, existe essa profecia de que esse ser, que é um ceifador, que no caso a gente sabe que é o coronavírus, ele tem a coroa na cabeça, carrega uma foice nas mãos para ceifar. E voltando a Diógenes Bongiovanni, o que é que ele nos fala sobre o fim do coronavírus, já que você está aqui nessa live para isso? Bom,
Segundo ele disse que o final da pandemia do coronavírus vai se dar agora em julho, né? E, inclusive, ele tem credencial porque algumas das profecias dele anteriores, há mais de 20 anos atrás, em 2000 e pouco, ele fez uma profecia já anunciando a vinda do coronavírus. Então, ele já fez essa profecia e ele diz que o coronavírus vai se acabar agora em julho, né? Vai terminar em julho. E, assim, o que é que ele recomenda para que você não pegue coronavírus? Essa é uma pergunta de ouro, né? Para que você não seja atingido pelo coronavírus. Seja bem-vinda, Daísa, Carla Roberta, seja bem-vinda, Dalva. Então, boa tarde, Tereza. Então, qual é o objetivo, na realidade? O que é que você deve fazer? Ele diz que são duas coisas. Primeiro, você se preocupar muito com a questão social. Nessa pandemia, você tentar ajudar de alguma forma. Seja, eu estou doando agora um dinheirinho, estou doando R$ 50 para a CUFA, né? Que seria uma boa ideia também a pessoa doar, ajudar a CUFA, que é como é que se diz, a Comissão das Favelas, né? Central Única das Favelas, que eles fazem um trabalho belíssimo para ajudar aquelas pessoas que não têm acesso à renda da Caixa Econômica, que são os anônimos, que nem documento têm, e eles distribuem cesta básica e ajudam essas pessoas. É uma das formas. Ou talvez, se você não queira dar dinheiro, talvez ajudar um idoso a fazer uma compra, a comprar as coisas, né? Tem muitas formas da gente ajudar nessa pandemia. Fazer até uma live feito essa, fazer um vídeo no YouTube. Tem muitas formas. O segredo é você buscar seu coração. Então, Giorgio Bon Giovanni disse que um dos segredos é você ter um comportamento ecológico. Porque talvez você diga, Fernando, tudo isso que você falou sobre ecologia é muito bonito e tudo, mas eu não sou do Ministério da Saúde, eu não sou do Greenpeace, eu não sou do Ministério do Meio Ambiente, o que é que eu posso fazer pela ecologia? Você pode atuando no seu círculo de influência, quer dizer, você atuando na forma como você vai lidar com as pessoas ao seu redor, ajudando, tendo trabalho social. E aí, seja bem-vinda, Zaira Lombardi, né? Acabou de chegar, Rejane. Então, Ana Virgínia, seja bem-vinda. Então, na realidade, o objetivo é você ter um trabalho social, você ter uma consciência mais ecológica e fé. Giorgio Bon Giovanni diz que o segredo é fé. Fé é o oposto do medo. Quando você assiste muita mídia, quando você assiste muito jornal, que vê muita morte, que fica assustado, ai meu Deus, se isso acontecer comigo, você não está tendo fé. Fé não é só uma crença, fé é você ter esperança, é você vencer o medo. Então isso é extremamente importante. Bom, então Giorgio Bon Giovanni, ele coloca o fim da pandemia para julho. Julho desse ano, 2020, né? E aí, como é que se diz? A gente tem essa possibilidade a gente tem essa possibilidade de mudar o comportamento. Mas aí tem um jovem indiano também, que ele fala sobre a pandemia, né? E exatamente, ele tem 14 anos de idade e ele fala uma coisa interessante. Ele previu o início da pandemia, por incrível que pareça. No início de 2019, o nome dele é Abhig Anand, ele tem só 14 anos de idade, ele é um astrólogo, é um gênio, menino, e ele, no início de 2019, ele disse que ia vir um vírus no final do ano e iria praticamente prejudicar a economia do planeta, se espalhar pelo mundo todo, e foi exatamente o que aconteceu. E agora ele diz que em setembro desse ano, setembro de 2020, esse vírus vai estar totalmente extinto. Vai estar totalmente extinto. Ou seja, então a gente já tem uma fase, né? A gente já tem o mês de julho, que o Giorgio Bon Giovanni fala, né? E o mês de setembro, que o Abhigya Anand fala também. Então, nesse período, entre julho e setembro, é exatamente o período que essa pandemia ela vai começar a arrefecer, né? Ali, seja bem-vindo, Dalva, Spinelli, seja bem-vinda. Então, vai ser o período que a pandemia vai começar a arrefecer entre julho e entre setembro de 2020.
Aí, eu fiquei de falar sobre o anticristo também, né? Porque é preciso a gente falar sobre a segunda vinda do Cristo. E o que é isso? Não é nada que Jesus vai vir pessoalmente, vai nascer de novo, não é nada disso, não. É algo bem mais profundo que está acontecendo agora. A notícia boa que eu tenho para você não é só o término da pandemia, mas é a segunda vinda do Cristo. E para falar do Cristo, eu quero falar um pouco do anticristo, né? Quero falar um pouco do encontro pessoal que Diógenes Bon Giovanni teve com o anticristo. Então, Diógenes, um amigo dele trabalhava no banco, disse assim a ele, olha, é do fulano de tal, que ele é dono de vários bancos no mundo todo, é um bilionário, quer conversar com você pessoalmente, ele quer fazer uma doação para os seus projetos. E aí Diógenes inocentemente foi na casa dele, era uma grande mansão, né? Ele é que conta essa história, Diógenes Don Giovanni. Então chegou lá, uma grande mansão, esse homem realmente era bilionário, era dono de vários bancos, era uma pessoa assim de muitas posses, e ele chegou e disse, olha, eu quero doar 666 milhões de euros para o seu projeto. Olha o número, 666 milhões de euros, né? 666. Esse número, como você deve saber, é o número da besta, né? Do Apocalipse. Já começa daí. Aí ele disse, aí o Jorge disse, como assim? Ele disse, olha, você não faz trabalho com as crianças da África que estão passando fome? Eu vou ajudar nesse trabalho. Você não tem um jornal, uma revista antimáfia, que ele tem uma revista que ele combate a máfia, em plena na Sicília, ele é muito corajoso, ele não tem medo da morte, Jorge Bon Giovanni. E ele disse, eu vou ajudar nessa revista também, esse dinheiro é só para você tocar todos os seus projetos. Ele disse, sim, mas o que é que você quer em contrapartida? Né? O que é que você quer de mim em contrapartida? Para você me dar esse dinheiro todo? Ele disse, não, não quero nada não, o que eu vou lhe pedir realmente é muito pouco. Eu não quero nada seu, eu não quero nenhum compromisso seu, não, nada. A única coisa que eu quero é que você assine esse contrato aqui. E nesse contrato, você não vai poder mais falar sobre a segunda vinda de Cristo. Então você pode falar o que você quiser, fale sobre Nossa Senhora, fale sobre o terceiro segredo de Fátima, que ele fala também, né? Fale sobre tudo isso, mas não fale sobre a segunda vinda de Cristo. Agora, se você descumprir o contrato, se você recebeu esses 666 milhões e descumprir o contrato, eu mando matar você e mando matar toda a sua família. E aí ele parou, pensou um pouquinho e disse, olha, a minha missão de vida, o meu propósito é falar sobre a segunda vinda de Cristo. Então, eu vou continuar fazendo isso. Eu não quero seu dinheiro, pode ficar com 666 milhões, eu não quero, e se retirou, né? E aí o que é interessante é isso, né? A gente pergunta, por que que o anticristo, que segundo Jorge Bon Giovanni, ele acha que esse era o anticristo, na realidade o que é um anticristo para Jorge Bon Giovanni não é uma pessoa só, é uma linha de pensamento, é uma egrégora energética. Então, o que é que o anticristo pensa? Primeiro, ele não vê as pessoas como pessoas, ele vê como objeto. Então, se uma pessoa vê os outros como objeto, como algo, um meio para algo, para se conseguir algo, essa pessoa está na vibração do anticristo, né? É, não se preocupar com a ecologia, se preocupar só com a economia, mas não com a ecologia, né? Não se preocupar com ninguém, se preocupar só em passar por cima de todo mundo. Maís, seja bem-vinda, né? Marise e Ângela, sejam bem-vindas, Marise e Lúcia. Então, o anticristo ele tem esse pensamento. Mas por que ele não quer que fale sobre a segunda vinda do Cristo? Porque tudo isso que nós estamos passando agora, todo esse sofrimento, ele não é em vão. Ele não é só para purificar o planeta. Ele é para preparar o planeta para a Terra se transformar num mundo muito melhor. Então, o próprio Chico Xavier já fala sobre isso. Você deve conhecer a história da data limite, que foi em 2019. E 2019 para cá, o mundo está numa verdadeira revolução. Então, quem não estiver vibrando na sintonia do Cristo, vibra no do anticristo. E a função do coronavírus é separar uma coisa da outra. É separar quem segue o Cristo e quem segue o anticristo, né? Então, isso é bem interessante. Então, aí talvez você fique confusa. Ah, mas como é que eu vou saber que eu estou seguindo Cristo ou o anticristo? Não é uma questão de religião.
Não adianta você chegar assim e dizer, eu sou evangélico, eu sigo a Bíblia, eu sigo Cristo, ou eu sou de tal religião, eu sou católico, eu sigo a Cristo. Não é uma questão de crença, é uma questão de atitude. E como você vai saber qual é o tipo de atitude que você está? Qual é o tipo de, como é que se diz, de atitude que você segue o Cristo. Bom, eu vou voltar ao Apocalipse e a gente vai saber exatamente se durante o seu dia você vai, quando terminar essa live, você vai ter total consciência. Se durante o seu dia você está seguindo Cristo, anticristo, ou os dois, né? A gente vai ver. De vez em quando eu escorrego também, né? Mas eu vou mostrar a vocês claramente. O Apocalipse, ele tem 4 animais que aparecem no Apocalipse. E esses animais tem até em algumas igrejas, você vê, um boi, um homem, uma águia e um leão. Acho que qualquer igreja grande você vê esses 4 animais do Apocalipse: um boi, um leão, um homem e uma águia. Acho que você já deve ter visto. Bom, então, irmã Lúcia mandou um abraço, coisa boa, manda outro para ela também, Marisa, muito obrigado. É uma cura que a Terra está passando mesmo, Eunice, é isso mesmo, a gente está no processo de cura. Não existe nada para nos destruir, não existe nada para nos causar o mal, para nos punir, não existe no universo essa ideia de castigo, de punição. Tudo é purificação. Qualquer doença que você passa, como disse a Eunice, qualquer doença que você passa é uma cura, é uma forma de cura. Cura e doença são faces de uma mesma moeda. Bom, então o que está acontecendo? Esses 4 animais é o quê? Né? O boi representa o nosso corpo físico. Toda vez que você usa o seu corpo para comunicar uma mensagem de consolo, para fazer uma coisa boa, para fazer uma obra de caridade, você está vibrando no Cristo. Né? O leão são as nossas emoções. Toda vez que você usa o seu corpo emocional, suas emoções, para vibrar no amor, nos sentimentos bons, na gratidão, você está seguindo Cristo. O homem é o nosso intelecto, a nossa mente. Toda vez que você usa a sua mente para assistir vídeos bons, vídeos que falam sobre paz, sobre esperança, ou para produzir algum material para ajudar as pessoas, divulgar alguma coisa boa no WhatsApp, você está usando a sua mente para o Cristo. E a águia é o nosso espírito, a nossa alma, a nossa essência, o seu eu divino, a sua essência divina. Então, o que acontece? Esses animais, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei assustado. Dizia que esses animais tinham olhos em todas as partes. Eles tinham asas e tinham olhos por todo o corpo. Eu digo, meu Deus, eu imaginei, né? Um boi cheio de olho por todo canto. Eu digo, que coisa assustadora. Mas ter olhos por toda parte significa ter consciência. Eles têm consciência. Ou seja, quando você usa o seu corpo, quando você usa a sua emoção, usa a sua mente, usa o seu espírito para o bem, você está dentro da vibração do Cristo. Mas aí o Apocalipse ele tem dizendo que cada um desses animais foi chamar um cavaleiro do Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Acho que você já deve ter ouvido falar. E a pergunta que eu lhe faço é: com qual cavaleiro você está cavalgando hoje, agora? Quem é que você cavalga hoje? Porque a gente, sem querer, a gente termina cavalgando com um desses cavaleiros do Apocalipse. E aí é importante você saber com qual você está cavalgando, né? Com qual dos cavaleiros você está cavalgando. Então, o primeiro cavaleiro é um que é branco, ele usa uma roupa branca, ele monta um cavalo branco, ele carrega uma espada e, segundo tem, esse cavaleiro ele veio para vencer. Ele é o vencedor que veio para vencer. Esse cavaleiro nada mais é do que a sua alma, a sua essência divina, o seu eu divino. Ele veio para vencer, que é aquilo que você é. Você já é amor, você já é bondade, você já é luz. A luz, a bondade, o amor, a caridade, a compaixão, tudo isso já existe dentro de você, que é esse cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro branco. É o Cristo, o cavaleiro branco é o Cristo, a sua essência crística. Então esse veio para vencer. E aí tem um outro cavaleiro, que é o vermelho, que usa a capa vermelha, que por onde ele vai, ele dissemina a guerra, a discórdia, a destruição, que é exatamente o corpo emocional desequilibrado, a violência, as guerras. Então, toda vez que você vibra na violência, toda vez que você age violentamente, toda vez que você agride alguém verbalmente,
ou você tem alguma atitude violenta, você está na sintonia desse cavaleiro vermelho, que é o cavaleiro do corpo emocional desequilibrado. E quando as emoções se desequilibram, as pessoas partem para violência. O terceiro cavaleiro é o cavaleiro que usa uma roupa preta e usa uma balança para medir, né, a cevada do trigo e tudo. Esse cavaleiro é exatamente o intelecto desequilibrado, né? Então ele representa aquelas pessoas que julgam. Eu não vou mentir para você não. De vez em quando eu termino cavalgando nesse cavaleiro. O erro não está em você cavalgar com o cavaleiro do Apocalipse. O erro está em você não perceber isso. Essa live é para que você perceba a tempo se você está cavalgando ou não com esse cavaleiro e tentar se curar, fazer um trabalho. Eu errei muito no início dessa pandemia porque eu atribuía as mortes no Brasil a questões políticas, a questões dos gestores. Eu achava que era devido a político A ou B, ou a ideologia política A e B, que estavam morrendo tanta gente. Não é isso. A coisa é muito mais profunda, a coisa é ecológica, né? E, gente, antes eu vou falar no final sobre o cavaleiro que representa o coronavírus, que é o quarto cavaleiro. A gente está terminando já a live, mas assim, eu vou deixar essa live gravada no meu canal, que é o canal Feliz e Pleno do YouTube. Então, sempre que você quiser acessar ou compartilhar essa live com alguém, se você achar essas informações importantes, assista, se inscreva lá no meu canal, lá do YouTube, Feliz e Pleno, dê um joinha, um like, para que o canal possa crescer também do YouTube, ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer esse trabalho, né, do o terceiro cavaleiro é do julgamento. Infelizmente, de vez em quando eu estou julgando muito. Toda vez que você julga, que você fica na mente, você sai do coração. Você se esquece do Cristo que mora dentro do seu coração. E aí você cavalga com o anticristo, com o cavaleiro negro do Apocalipse. E tem o cavaleiro amarelo. Cavaleiro amarelo, um dos simbolismos é o coronavírus, que é exatamente quando você usa o seu corpo para o mal. Quando você usa o cavaleiro amarelo, ele simboliza muito essa questão. O Eunice está dizendo, acho que estou certa, vou pedir para ele falar lá no curso tudo isso, é verdade, né? Então, Eunice, o que é que acontece? O cavaleiro amarelo, ele representa o materialismo, ele representa a ganância, ele representa a destruição do meio ambiente, quando as pessoas só pensam em coisas materiais, que dão mais valor aos objetos do que às pessoas. Então, a pessoa está na sintonia desse cavaleiro. Cavaleiro, quarto cavaleiro do Apocalipse, ele é amarelo, ele é pálido, ele tem uma aparência cadavérica, e por onde ele vai, os mortos o seguem. Veja que metáfora. Por onde ele vai, os mortos o seguem. Quer dizer, a gente está com esse cavaleiro agora cavalgando na nossa frente. Toda vez que a gente liga o Jornal Nacional à noite, os mortos estão seguindo, né? 50 mil mortos, 51 mil mortos, né? Então, é bem interessante. Gente, uma coisa importante, então a pergunta que eu faço é, qual dos cavaleiros você está seguindo agora? Você está seguindo o cavaleiro branco, que é a sua alma, a sua essência, o seu coração, a sua compaixão. Você está com as emoções descontroladas, com a violência, seguindo o cavaleiro vermelho das guerras, que a gente teve a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Você está seguindo a sua mente, o seu julgamento, está julgando, que aí nesse caso você estaria no anticristo também. O anticristo seria os cavaleiros coloridos, né? O vermelho, o preto e o amarelo. Vermelho as emoções desenfreadas, o preto o julgamento desenfreado e amarelo o corpo físico desenfreado. Então você está na materialidade, você está seguindo a matéria, está seguindo as questões materiais. O que é que você está seguindo? Né? Então, isso é importante você ter consciência, porque ao longo do dia, muitas vezes, nem sempre a gente consegue cavalgar o dia todo junto com o cavaleiro do Cristo, né? Na sintonia crística. Vez ou outra, a gente descamba para os cavaleiros coloridos. Então, você precisa ter essa consciência para você mudar a direção o mais rápido possível, né? Bom, e nós temos também uma profecia interessante, que é o de Bashar. Bashar, ele é um extraterrestre. Sim, eu vou falar sobre a segunda vinda do Cristo, viu? Fica aí que a gente está terminando e a gente vai falar sobre a segunda vinda do Cristo. Então, o Bashar, ele fala uma coisa interessante. Ele é um extraterrestre, e os extraterrestres estão se comunicando, ele se comunica
através de um médio, Dário, eu me esqueci o nome dele, é Dário alguma coisa, é um americano. E mas você bota na internet baixar, se escreve Bashar, que aparece lá. E aí ele fala sobre o coronavírus, que ele disse que isso em 2019, ele disse que vai ter, ele disse que o ano 2020 vai ser uma crazy, ele usou o termo crazy, vai ser uma loucura total. Ou seja, vai ser uma tempestade, a gente vai passar uma tempestade em 2020. Mas ele disse que o segredo, como é que você sai dessa tempestade? É você ficar no olho do furacão, no olho da tempestade. Porque se você estiver no centro da tempestade, no olho, a tempestade não lhe pega. A área do olho do furacão, nada acontece. As coisas só acontecem na periferia da tempestade. Então, na periferia do furacão, você vê árvores voando, carros, pessoas e tudo. Mas se você estiver no centro, nada acontece. Então, como é você estar no centro? É você ter um tempinho para você fechar os olhos, para você meditar, para você fazer uma oração, para você entrar em contato com a sua própria essência divina. Isso é extremamente importante. E aí começa a segunda vinda de Cristo. Veja bem, a segunda vinda de Cristo, Jesus ele vai vir cercado de seus anjos. Quem são os anjos que vão vir cercados com Jesus? Um são os extraterrestres. A Terra, ela vai sair do período que o planeta ficou durante milhares de anos, chamado quarentena. A Terra também estava em quarentena, porque a humanidade ainda não tinha maturidade para ter contato com nossos irmãos galácticos, né? E agora a gente vai ter contato com extraterrestres, dessa de outras galáxias, extraterrestres muito mais evoluídos do que a gente. Então, eles vão se mostrar visivelmente. Isso o próprio Chico Xavier já falava na história da data limite, ele já dizia que os extraterrestres vão se aproximar. Se eu não me engano, uma das raças que a gente vai ter é uma da raça parecida com a de Bashar, que são bem parecidos conosco, que é o Sassani, que eles têm cabeça grande, eles são bem parecidos com a gente, sabe? Inicialmente, as primeiras raças que vão se comunicar conosco abertamente, né, para todo mundo ver na televisão e tudo, vão ser seres que são fisicamente parecidos com a gente, para não chocar, porque tem outros seres muito diferentes da gente, mas vai ser aos poucos. As aparições de discos voadores já estão aparecendo. Então, essa é a segunda vinda de Cristo, em parte. Mas não é só isso. A segunda vinda de Cristo também vai se dar com a ressurreição dos mortos. Os mortos vão ressuscitar. Aí você diz, ai, Fernando, mas que coisa mais arcaica, isso parece coisa de igreja católica. Como assim os mortos vão ressuscitar? Veja, eu não estou falando aqui de The Walking Dead, né? Eu não estou falando aqui do apocalipse zumbi, que os mortos vão se levantar dos túmulos, que é até uma coisa muito assustadora, não é isso. Chico Xavier, ele explicita isso na data limite. Ele diz que até o ano de 2057, nós vamos ter aparelhos semelhantes a celulares, a computadores, a televisões, onde você vai poder se comunicar com a sua mãe que morreu, com seu pai, com seu avô, através de aparelhos eletrônicos. Quer dizer, a chamada para o celular, a chamada de vídeo, você não vai fazer só para os vivos, você vai fazer para os mortos também. A gente vai ter essa tecnologia também. Então, a segunda vinda de Cristo também se dá nesse sentido, através da ressurreição dos mortos. Ou seja, o que é a ressurreição dos mortos? É você saber que a morte nunca existiu. E, na realidade, as pessoas morrem e continuam vivas. É como diz o poeta Fernando Pessoa, elas só ficaram invisíveis. Né? Elas só ficam invisíveis. Então, ele está dizendo, sim, os mortos vão ressuscitar mesmo. Né? Luciano disse, vamos aguardar. Vamos aguardar, Luciano, porque realmente a gente está nessa fase de transição, de transformação. Né? Isso é transcomunicação, como o Luciano falou. O nome disso que eu estou falando tudo é a transcomunicação. Então, os mortos, eles vão se comunicar sim. A gente vai ter a ressurreição dos mortos, a gente vai ter contato com civilizações extraterrestres. Lógico que a gente tem a tecnologia dos extraterrestres, a maioria das doenças kármicas vão desaparecer da Terra, hanseníase, câncer, doenças AVC, doenças degenerativas, todas vão desaparecer, porque a gente vai ter acesso a essa tecnologia. E mais, o próprio Jesus de Nazaré, a personalidade dele, vai se comunicar conosco também, porque ele não está no plano espiritual, ele vai se comunicar através de aparelhos, e ele já faz isso na realidade, né? Você está afim de ouvir Jesus conversar com você, então dê uma olhadinha no curso em milagres, o autor é ele próprio, Jesus. Você bota na internet um curso em milagres, você vai ficar de queixo caído, você vai ver ensinamentos de uma profundidade, de uma bondade, de uma compaixão,
de uma clareza impressionante, que é um curso em milagres, né? Então, Jesus ele vai se comunicar abertamente com a gente. Mas o Cristo ele também está voltando dentro de você. Porque o que é o Cristo? O Cristo não é só Jesus, as pessoas confundem. As pessoas acham que Jesus de Nazaré é a mesma coisa que Cristo, como se fossem sinônimos. Como se Cristo fosse o apelido de Jesus de Nazaré. Não é. O Cristo, ele é uma energia de amor que banha o universo todo. Por isso que os extraterrestres, eles também têm contato com a energia crística. Por isso que os agroglifos, ou aqueles círculos ingleses, aparecem, um dos círculos ingleses que apareceu, aparece a imagem de Jesus, o rosto de Jesus. Quer dizer, por que os extraterrestres iam fazer o rosto de Jesus? Tem outro agroglifo que aparece a figura de uma cruz, né? Mostrando os 7 chakras e tudo, a evolução é muito legal. Eu tenho até um vídeo sobre isso no meu canal, no Feliz e Pleno. Você aproveita e assiste lá no canal do YouTube Feliz e Pleno. Assiste esse vídeo que eu mostro os agroglifos, é pequenininho, de 4 minutos. E aproveita, dá um like e se inscreve. Então, a gente tem esses vídeos todos, né? A gente tem esse trabalho, os extraterrestres, eles também estão dentro da energia crística. O Cristo, na realidade, é um amor universal, que existe não só no planeta Terra, que é um pontinhozinho no meio do Saara, é um grãozinho de terra no Saara, que é o universo todo, mas existe em todos os planetas, a energia do amor crístico. E esse amor crístico existe dentro de você também. Essa é a segunda vinda de Cristo. Então, esse é o trabalho que você precisa fazer agora nessa pandemia. Você só tem 2 escolhas a fazer. Ou você escolhe sintonizar com o medo, com a sintonia do anticristo, ou você escolhe se revoltar, ficar com medo, ficar desesperado, ou você escolhe seguir a sua fé, entrar em contato com a sua fé, entrar em contato com o seu coração, com o seu Cristo interior. E aí, talvez você diga, ai, Fernando, e se eu pegar coronavírus? Né? O nome do livro, Eunice, é Um Curso em Milagres, no plural. Milagres no plural. Um curso em milagres. Você bota que você vai acessar. Então, o segredo é você entrar em contato com o seu coração, com a sua energia crística. Talvez você pergunte, se eu pegar coronavírus, já teve alguns pacientes meus que pegaram, qual é a minha atitude? Aí, mais uma vez, você escolhe a fé ou o medo. Ou você pode pensar assim, ai meu Deus, eu vou agora morrer, vou para o respirador, eu vou morrer no cemitério, no caixão, a família não vai nem me ver, não vai ter nem velório. Ou você pode pensar assim, poxa, que maravilha, que coisa boa que eu estou com o coronavírus, que daqui a 14 dias eu vou estar imune. Daqui a 14 dias eu vou poder abraçar meus filhos, eu não vou mais passar a doença, eu vou estar com imunidade. Então só existem 2 caminhos para quem pega coronavírus, ou é a morte ou a imunidade. E aí você pode escolher a imunidade, com o seu pensamento, com a sua força mental, com a sua criatividade. E aconteceu isso com um amigo meu, ele estava com muito medo, e ele pegou o coronavírus, se agravou, chegou a ser hospitalizado, e eu disse, olha, você não quer abraçar seus filhos e tudo? Ele disse, quero, é o que eu mais quero. Pois é, rapaz, daqui a uma semana você vai poder estar abraçando seus filhos. Fique pensando nisso. E aí ele tinha 2 filhos, ele se imaginava poder abraçar os filhos e tudo, que ele não estava podendo por causa da pandemia, né? Mas aí os filhos pequenos, e agora ele podia abraçar os filhos. Então ele pensou tanto nisso que ele recebeu alta do hospital, ficou bom e agora está podendo abraçar os filhos dele. Então, uma mensagem que eu quero deixar a você. Se você tiver coronavírus, não fique pensando na morte, não. Pense na sua imunidade. Pense assim, poxa, daqui a uma semana, daqui a 14 dias, essa doença, essa pandemia vai terminar para mim. Pode ser que ela continue no Brasil e no mundo, mas para mim já terminou. Para mim eu já estou imune. Então essa doença é uma bênção. Comece a agradecer a doença. Não lute contra o coronavírus, agradeça. Veja ela como uma bênção, veja ela como uma oportunidade de você ficar imune. Se você teve algum parente que morreu de coronavírus, também não se assuste. Essa pessoa está sendo ajudada do outro lado, está sendo assistida, né? E a gente está numa fase de transição. Daqui a bem pouco tempo, nós vamos poder ter contato com tecnologias mais avançadas dos extraterrestres. Essa segunda vinda de Cristo. A gente vai poder se comunicar através de aparelhos com o próprio Jesus diretamente, tete a tete. Ele já faz isso com você agora sem aparelho nenhum, dentro do seu coração. Se você fechar os olhos, entrar em contato com o seu coração, você vai ouvir a voz dele. Mas você vai poder ouvir através de 5 sentidos, através de aparelhos. E você também vai ter acesso às pessoas que morreram.
aos seus parentes, às pessoas que você sente falta, você vai poder se comunicar através de aparelhos. Isso até por volta de 2050. E essa pandemia ela está pavimentando o caminho para isso. Ela está tirando, ela está ceifando, tirando os países, os estados, as nações que estão destruindo o planeta e está selecionando para que dentro da Terra exista uma consciência ecológica. Não sei se você percebe, mas saíram vários artigos mostrando que o planeta Terra, hoje em dia, tá menos poluído, né? O ar está mais puro, né? Você consegue ver até o Cristo Redentor nitidamente, né? Sem tanta poluição. Você em São Paulo, você olha para o céu, não tem tanta poluição assim. Então, a poluição está diminuindo, os próprios animais selvagens estão andando na rua. Aqui em Recife, a gente viu vários capivaras andando na Avenida Boa Viagem. E é isso. Esse coronavírus, na realidade, não é uma punição, não é um castigo de Deus. É uma forma de tornar a humanidade melhor, sem que a gente precise destruir o planeta, sem que a gente precise entrar na Terceira Guerra Mundial. É um caminho alternativo e bem menos doloroso. Então, o segredo que eu lhe falo é você sair do medo e você entrar na gratidão. Se você entrar na gratidão e agradecer a Deus tudo, até mesmo as coisas ruins, até mesmo essa doença, se você tiver, agradecer, você vai estar na sintonia do Cristo. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você. Eu agradeço a presença de todos. Sigam no Instagram, Feliz e Pleno 2020, e me sigam lá no YouTube, Feliz e Pleno, do Feliz e Pleno, no canal do YouTube, tem muito vídeo, muita coisa interessante lá, você vai gostar muito do nosso canal, ok? Um grande abraço, muita paz e prosperidade para você, fica com Deus.